Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós já passamos um momento de joelho na presença de Deus. Como de costume, vamos ficar sobre nossos pés e vamos estar mais uma vez orando, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa, para nós continuar louvando, adorando e rendendo a Ele toda a honra e toda a adoração que somente a Ele pertence. Pai eterno, Deus de amor e de bondade, no nome santo do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença, para que, Senhor, prestarmos este culto de adoração, de louvor e de adoração ao teu santo e precioso nome. Ó Senhor, toma a frente deste trabalho como sempre, ó Pai. Que o teu Santo Espírito conduza este trabalho. Que o teu Santo Espírito seja adorado, glorificado nesta noite, Senhor. O Senhor pode nesta noite operar milagres e maravilha, porque nós cremos que o Senhor ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo, ainda salva, liberta, transforma e abençoa o teu povo. Pai querido, nós oramos em favor do nosso pastor presidente, a sua família, todo o corpo ministerial, oramos pelo campo de Iturama e região. Pai eterno, aqueles que ainda vêm no caminho, Senhor, guarda-os, livra-os de todo mal, Senhor. Ajuda nesta noite a cada um, Senhor, para que com amor, com temor, com alegria, com reverência, cumprir, Senhor, o nosso compromisso para contigo. Tudo isto nós oramos e já te agradecemos, crendo na vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos estar louvando ao Senhor com o louvor da nossa harpa, cristã, número 419. 419. O refrão para os irmãos, muito cantado na nossa denominação, assembleia, né? Se eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. 419. Vinde todos pecadores a Jesus o Salvador. Vinde logo sem temor e encontrar o Redentor. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Aos fracos
Glória a Jesus, glória a Deus. Este me fez lembrar do saudoso diácono Francisco, ele diácono da igreja, quando tem a oportunidade, ele gostava muito de louvar Jesus com esse louvor, e louvava chorando. E lembro que uma das vezes ele estava louvando o pastor Josimar, e daqui a pouco entrou um cidadão pelo corredor da igreja e disse: eu quero Jesus neste louvor. Glória a Deus. O Espírito Santo me fez lembrar nessa noite daquele momento vivenciado pelo diácono Francisco. 440. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o teu poder desconfiará, e todo Cristo se inundará. O coração marcha sem pagar, acendo do presente do seu querer.
Hoje eu passei o dia louvando ao Senhor com os louvores da harpa onde eu trabalho e fiquei pensando como é bom ser crente, como é bom servir a Deus e ter em nós a esperança, irmãos, da volta gloriosa do Senhor Jesus. Se esses hinos alegram a nossa alma, imagina quando nós chegarmos lá, aleluia, vamos ver a face adorada do Senhor Jesus Cristo e com eles viveremos por toda a eternidade. Meus irmãos, ficamos sobre nossos pés, em nome de Jesus, e vamos proceder com a leitura da palavra de Deus com o nosso companheiro, pastor Josimar. Na verdade, eu quero dizer uma palavra aqui para os irmãos seguinte. Eu aprendi assim, irmão, e Paulo disse a Timóteo: o que tu aprendeste, permanece no que tu aprendeste. E eu aprendi com os meus pastores que quando, mesmo estando escalado, e o dirigente da congregação, ele for proceder com a leitura da palavra, nunca deve se dar oportunidade ao dirigente para ele ler a palavra. O correto é passar a direção do trabalho para o dirigente da congregação e ele dar sequência conforme o Espírito Santo de Deus orientá-lo. O princípio bíblico é dar honra a quem honra tem. E Deus é louvado e glorificado quando nós compreendemos este princípio da honra. A igreja pode dizer amém? Amém. A igreja pode dizer amém? Amém. Toda a direção para o nosso pastor. Senhor, vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 23, até o versículo 31. João 14, versículo 23, até o versículo 31. Vamos ler esse versículo aqui nessa noite, né, irmãos? A palavra de Deus. João, capítulo 14, o verso 23 até o verso 31. Os irmãos acharam? E diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama e não guarda minhas palavras, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não a dou-la como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos digo. Diz: vou e venho para vós. Se me ameis, certamente exultarei por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu o amo, que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos nos daqui, né? Então, meus amados irmãos, vamos orar para agradecer a Deus, né? Porque nós não quer tomar tempo. Vamos orar ali pelos irmãos, os irmãos da Michele, né? Não sei se os irmãos estão vendo aí no noticiário a perseguição que está tendo contra aquele povo, né? Segundo estudos, já foram mortos mais de 1.400 pessoas queimadas. Pessoas não, crentes que servem ao Senhor, que não negam a fé, né? Aporizados, são crianças, são mulheres grávidas, né? Estão sendo mortas, cristãs, mulheres cristãs, né?
homens, anciões e crianças. Eles não estão perdoando de jeito nenhum. Então vamos orar para que ele não nega a fé, nem volta lá atrás, né? Não recua de jeito nenhum, mesmo diante da perseguição, ele não tem recuado e não tem voltado atrás. E tem sido um massacre, mas Deus, a recompensa, eles receberão quando chegarão no céu. E outro sim. Nós viemos falando aqui sobre os acontecimentos que os homens estão falando aí, né, irmão, sobre esse ninho. Está chegando agora. Vocês viram ontem no Rio Grande do Sul, né, cara? E por incrível que pareça, muitos não estão acreditando, né? Muitos não acreditam. Já chegou aqui também na Baixada Santista, vocês viram hoje, ao ver naquela época do Santana que foi que fez. Começou lá em Ribeirão Preto, semana passada, não foi? Eu estava vendo agora alguma reportagem agora no Rio Grande do Sul. Não, derrubou estaleiro de vaca, derrubou casa, derrubou. Né? E ao vento é um tufão, muito forte, aquele muito forte que realmente quando ele passa e faz devastação. E por incrível que pareça, irmão, muitos hoje estão adormecidos, não acreditam mais que essas coisas irão acontecer. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia em nós. Ora pela nossa irmã Aparecida, né? Que está enferma, ontem não vieram na série, no estudo, que ela não perde o estudo, e hoje também está aqui. Certamente ainda está enferma. Irmão Aparecido, que também, por motivo de doença, não veio semana passada, está com dor no estômago, garganta. Vamos orar para o nosso irmão Aparecido, para que Deus continue dando força, dando graça, e orar muito pelos outros, né? O Joneto, que fez uma cirurgia no olho, já está aí. Irmão Paulino e outros que estão enfermos nessa hora. Irmão Paulino, né, Fábio? Vamos orar para o irmão Paulino também, que estão com problema de saúde, para que Deus conforte o coração. Amém? Senhor Deus, eu te louvo nesta hora, nesta noite, que nós estamos mais uma vez aqui em tua casa, louvando, exaltando e bendizendo o teu nome. Senhor, continua guardando o teu povo, a tua igreja, nesta última hora que nós estamos vivendo, ó Deus. Eu te apresento nossos irmãos na Nigéria, naqueles países que estão sendo perseguidos, mortos por amor da tua palavra. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Serão recompensados lá na mansão celestiais com coroa de glória. Eles não recuam diante das ameaças, das perseguições. Ele não recua, louva e exalta o teu nome. Nós pedimos que seja feita a tua vontade, estenda as tuas mãos sobre aquele teu povo que é fiel naquele lugar. Senhor, guarda cada um. Te apresento também a irmã Aparecida, irmão Aparecido, os irmãos que estão enfermos, o irmão Paulino. Senhor, usa de misericórdia com esse povo e seja feita a sua vontade, porque o Senhor é o médico dos médicos, o médico por excelência, ainda faz milagre e maravilha. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém e amém. A direção está com o pastor Fábio. Meus queridos irmãos, graças a Deus. Meus irmãos, o ciclo de oração louva ao Senhor. O ciclo de oração louva ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. O seu poder e seus dons se dará, de gozo Cristo se mudará, de coração as manchas limpará, fazendo para sempre o seu querer. O seu poder e seus dons se dará, de gozo Cristo se mudará, do coração as manchas limpará, fazendo para sempre seu querer.
queridos irmãos, vamos permanecer com este mesmo propósito, adorando a Jesus Cristo. Deixa eu dar uma palavra aqui de orientação. Nós estamos, irmão, no melhor lugar de Iturama, na casa de Papai do céu. Portanto, aproveite bem esse pouquinho de tempo que cada um de nós tem e faça o seu melhor para Deus. Para o que eu posso fazer? Você pode glorificar a Deus. Não precisa pregador, nem dirigente, está pedindo. É seu dever, é meu dever. Pastor, e se eu sentir alegria de orar em línguas estranhas? Fica na dispensação de Deus. Você veio para um templo com este compromisso de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então deixe tudo no altar nesta noite e eu tenho certeza que Deus continuará sendo glorificado. Eu quero convidar o diácono Hernani, ele vai orar para nós procedermos com os santos dízimos e as santas ofertas da casa do Senhor. Outra palavra aqui que eu vou dar aqui a todos nós, sobre a oferta. Você que está gravando, eu vou falar. Deus tem nos dado tanto, Deus tem nos abençoado tanto. Tem culto que nós só tem R$2 mesmo. Mas se você pode ofertar um pouco mais, faça com amor, faça com alegria, faça com temor, faça com reverência e obediência aquilo que Jesus Cristo determinou para nós fazer. A obra é de Deus e quem fazemos ela somos nós. E o nosso pastor, com tantos compromissos que tem, precisa sim da nossa compreensão, da nossa voluntariedade e estender as mãos, dizimar com amor, com alegria, ofertar com amor e alegria. E uma coisa eu quero dizer a todos nós nesta noite: Deus vai continuar enchendo o teu celeiro e repreendendo o devorador, porque está escrito: e por vossa causa eu, o Senhor, repreenderei o devorador. Faça com amor, oferte com alegria para a obra e o engrandecimento do reino de Deus. Nosso diácono Hernani. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos neste momento orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que toque em cada coração, cada irmão que vai, meu Deus, ofertar, que vai dizimar, que o Senhor abençoa e nunca, meu Deus, falte na mesa, na vida de cada um. Hoje, Jesus, abençoa todos os irmãos que vão fazer esse trabalho de oferta, meu Deus, que vão ofertar, que é, meu Deus, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Jesus, abençoa, Jesus, para que ele possa, Jesus, abençoar e o Senhor possa lhe abençoar também. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora para todos sempre. Amém. Amém. Vamos louvar, irmão, mais uma vez o 440, enquanto o diácono vai fazer esse trabalho, a diaconismo, né? Vai fazer esse trabalho de recolhimento. 440 da nossa alma. Vamos louvá-lo de novo. Em viver para Cristo sempre permanecerá, e a paz após sempre seguirá, e ao pé da cruz os teus cuidados deixará. Faze já o seu querer, a igreja.
reinará. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Obviamente não é habitual, né, irmãos? A pessoa que tem o ministério do diaconato, dar estudo, por isso eu me sinto no estreito e numa grande responsabilidade aqui nessa noite. No entanto, irmãos, é um assunto muito relevante nos nossos dias atuais. Inclusive, quero estabelecer um texto base com toda a igreja. A sua redação se encontra em Isaías, capítulo 11. O versículo chave é o versículo de número 2, mas quero ler a partir do versículo inicial, logo do prólogo, da introdução, para estabelecer o contexto desse texto. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí vem o versículo chave: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui nós lemos no versículo 2, principalmente, claro que todo o capítulo 11 está tratando sobre Jesus, sobre o Messias, né? Até introduz que brotará um rebento, ou seja, um filho com muita afeição da raiz de Jessé. E nós sabemos que Jessé é pai de Davi. Então de Davi iria então surgir o Messias. Só que Jesus, ele veio ao mundo, se fez carne, se fez o verbo, a palavra, o verbo encarnado. Só que ele veio com a unção do Espírito Santo. Os irmãos que estavam aqui na outra vez, quando nós introduzimos a respeito dos milagres de Jesus, e que nós colocamos um texto-chave, ou um texto base, em Atos 10:38, podemos entender que toda a operação de prodígio, toda a operação de milagres que Jesus operava, era sobre a unção, a virtude do Espírito Santo de Deus. Virtude é poder. Virtude é poder. E aqui nós vamos entender que aqui está as características do Espírito Santo de Deus. Características ou facetas. Então nós encontramos aqui que o Espírito Santo, primeiro, ele é do Senhor. Segundo, ele é um espírito de sabedoria. Terceiro, inteligência. Quarto, ele é de conselho. Quinto, de fortaleza. Sexto, conhecimento. E sétimo, de temor. Então nós estamos diante do que? Das características ou facetas do Santo Espírito Santo de Deus. E o objetivo nosso não é concebir, mediante essa noite, que não vai dar tempo de tratar sobre tudo, o objetivo nosso é estabelecer quem é o Espírito Santo, sua divindade, sua personalidade, atuação ao longo da história da redenção, sua obra na igreja, sua participação no plano escatológico, ou seja, nos últimos dias.
e também no arrebatamento. Então, meus irmãos, diferentemente de um culto convencional, enquanto se dirige alguém para trazer uma ministração, geralmente, quando é um culto mais tradicional, né, não é um culto de ensino, que aqui vamos trazer uma palavra de ensino, geralmente quem ministra traz um sermão mais objetivo, mais direto, com poucas informações. Então ele precisa realizar aquilo que nós chamamos de querigma. O que seria querigma? Querigma, logicamente, é uma palavra grega, um termo grego, que significa anúncio ou proclamação. Obviamente você já entendeu que anunciar e proclamar é o Evangelho. Então, diferente da querigma de anunciar e proclamar o Evangelho de uma forma objetiva para que atinja o coração daquele que está ouvindo, e nós sabemos que a palavra ela tem efeito quando há atuação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, diferente de um culto em que nós trazemos uma palavra mais objetiva, anunciando e proclamando o Evangelho, vamos tentar trazer algo a mais, além um pouco do habitual. Então, nós estamos trabalhando com uma disciplina chamada pneumatologia. Pneumatologia. O que é a pneumatologia? Primeiro, é um estudo teológico. Por que teológico? Porque ele está disciplinando algo da parte de Deus. Quando você fala em teologia, você vai estudar sobre Deus, a doutrina sobre a pessoa de Deus. Entenda isso. Outro ponto importante, que essa doutrina ela é teológica e ela vai falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Esse termo, precisamos entender a origem do termo. Esse termo, tudo na Bíblia está ligado. Vamos entender. Tudo na Bíblia está ligado ao hebraico, ao aramaico e ao grego. Tudo na Bíblia, tudo que se trata de estudo bíblico, estudo teológico, está ligado a essas traduções, a essas línguas, o hebraico, ao aramaico e ao grego. O Novo Testamento, ele é redigido, ele é escrito no grego. O Antigo Testamento, basicamente, ele é estabelecido no hebraico e outras partes do aramaico. Então nós temos que entender esses termos para que possamos entender na prática quem é o Espírito Santo. Então, primeiro que nós temos que separar as palavras. Pneuma, ela significa sopro, vento ou ar. Obviamente você não consegue identificar o Espírito Santo em forma humana, de forma material, mas ele é descrito na Bíblia como vento, ar ou sopro. E a palavra logia ou logia significa tratado, doutrina ou estudo. Então nós estamos aqui basicamente tratando o estudo ou a doutrina do Espírito Santo. É o que nós estamos tentando nessa noite trazer a todos os amados irmãos. Mas é claro que a palavra pneuma é grega. Essa palavra ela vai aparecer aonde? No Novo Testamento. No Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento o termo é ruar. É uma palavra hebraica, mas que ela possui o mesmo significado. É o mesmo significado, é vento, é ar e é sopro.
Essa palavra ela aparece 378 vezes no Antigo Testamento. E nós vamos entender que o Espírito Santo, ele já estava no momento da criação. Quando você faz a primeira leitura inicial, você vai perceber que o Espírito Santo já estava lá. No momento do prólogo, ou da introdução de Gênesis, você já vai perceber a presença do Santo Espírito de Deus ali. De que forma? O Espírito, olha só, olha o que o texto vai dizer: o Espírito pairava sobre as águas. Lá tem um termo em hebraico que significa mereshet, pairava sobre as águas. E ele estava no meio de um caos, que em hebraico é tuhu varhu, revelando-se desde o princípio como que? Como um agente divino que transforma, olha só, o vazio e a desordem que estava naquele primeiro momento, que era um caos, porque a terra era sem forma e era completamente vazia. E que o Espírito Santo faz? Ele estabelece estrutura e, lógico, propósito, desígnio, a criação, a vida que estava sendo ali criada. Meus irmãos, até aqui os irmãos estão conseguindo entender? Eu espero que sim. Eu sei que é um pouco mais diferente do habitual, mas eu prefiro ensinar nessa noite, ensinar para que os irmãos não se esqueçam de quem é o Espírito Santo. Na outra vez nós trouxemos, melhor dizendo, os milagres de Jesus sobre a unção do Espírito Santo, mas hoje já iremos introduzir sobre a pessoa do Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos aprender quando nós estamos estudando sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. Ele é divino, ele é Deus. O que significa isso? Divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Por que ele não é uma força impessoal? Porque ele se relaciona conosco. Ele é pessoal, ele se relaciona conosco. Ele se relacionou com os profetas, ele se relacionou com Cristo, se relacionou com diversos homens na história, como José, como Daniel, e etc. Então ele não é uma força impessoal, e também não é uma energia, ou uma influência qualquer, fluida por quê? Não é simplesmente algo que não tem vida. Ele é um ser vivente, ele é vivo. Quando você fala de algo fluido, é algo inanimado, que não tem vida, mas na verdade ele é um ser vivente, ele vivifica, ele tem uma forma de atuação, ele é pessoal, inclusive ele fala, ele ouve, consola, ele habita em nós, ele não está ao nosso lado, mas ele habita em nós. O Espírito Santo é pessoal e, claro, divino. Ele é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia. Ele é coeterno, ele é eterno, assim como o Pai é eterno, assim como o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Ele também é consubstancial, ele tem a mesma essência do Pai, a mesma essência do Filho, tem o mesmo caráter.
E nós vamos entender então que existem atributos divinos incomunicáveis, naturais, que pertencem à pessoa do Espírito Santo. Primeiro atributo: eternidade. Eternidade. Por quê? Abramos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 9. E o versículo de número 14. Perceba, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A informação mais importante aqui é: pelo Espírito eterno. Então nós conseguimos aqui identificar que o Espírito Santo é eterno. Isso é um atributo natural, incomunicável. Por que incomunicável? Porque nós não somos seres eternos. Isso só pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Outro atributo: onipresença. O Espírito Santo, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os ambientes, ele está em todos os lugares. Onde nós encontramos essa informação? É bom nós lermos os textos para encontrar e nós entendemos a base. Salmo de número 139. Aleluia. Os versos 7 ao 10. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Ou seja, ele está em todos os lugares. Não adianta escondermos da pessoa do Espírito Santo, porque ele está em todos os ambientes, em todos os lugares. Outra característica ou atributo, melhor dizendo, onisciência. Porque ele sonda as profundezas de Deus. Aleluia! Ele detém o conhecimento de Deus. Ele sabe aquilo que eu penso. Ele me conhece por dentro. Mesmo que eu não fale, mas o Espírito Santo conhece aquilo que está no meu coração. Glória ao Senhor! Aleluia, glória a Deus. Onde nós encontramos essa informação? Não vou ler para nós ganharmos certo tempo, mas se você quiser anotar e ler na sua casa, eu lhe garanto que vai ser enriquecedor para a sua vida espiritual. Em 1 Coríntios
Coríntios 2, 10 e 11, vamos entender que ele sonda as profundezas de Deus. Ele conhece, ele detém o conhecimento de Deus. Ele conhece o que você está pensando. Ele conhece o que você está sentindo. Ele relaciona comigo, ele relaciona com você. E nós vemos uma passagem aqui que ele é o Paracletos, ou seja, ele é o Consolador. Então ele entende a dor que você está sentindo aí, e ele é o Espírito de consolo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Outra questão muito importante, meus irmãos: onipotência. Ele possui todo o poder, detém toda a autoridade, toda a força, toda a glória pertence a Ele. Em Lucas 1,35 nós vamos entender que Cristo, ele é chamado na virtude do Espírito Santo. Desde a concepção de Cristo, desde o momento que o Espírito Santo habita no ventre de Maria, ele já é revestido de poder igual. Virtude, uma glória tremenda, que não se era tão interessante aquilo que não é habitual ter uma gestação sem a presença de um parceiro, mas para provar que é Deus que estava nascendo naquele ventre, e que não era qualquer coisa carnal, ali estava o poder, a virtude do Espírito Santo, concedendo àquela mulher graça, unção e autoridade. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui com isso? Claro que eu não queria usar apenas de um sermão normal, mas sabe o que eu entendo aqui com isso? É que quando Deus quer fazer, Ele não precisa da ajuda do homem. Aleluia! Ele não depende de nenhuma estratégia humana. Ele não precisa de ajudinha, de Sarai. Se Ele quer trazer uma vida pelo poder, pela sua autoridade, Ele traz vida, Ele traz Isaac, mesmo não sendo tempo de gestação. Aleluia, glória a Deus. Ei, sabe por quê? Vamos contextualizar um pouco. Sabe por que José suportou os momentos de angústias, no momento que ele foi levado ao Egito? Porque o Espírito Santo era com ele. Aleluia! Aleluia. Não é fácil ser tirado do seu seio, levado como exilado, depois como escravo, levado à casa de um homem idólatra, de uma mulher que só queria fazer o mal. Mas o texto é claro: o Senhor era com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Perceba, José foi alçado na casa de Potifar. O texto confirma, mas o Senhor era com ele. Foi levado à prisão, mas o Senhor era com ele. E é tão lindo essa presença, essa comunhão do Espírito Santo, que até Faraó teve que ver: nele habita o Espírito Santo, nele habita o Espírito da excelência. Não há outro homem qualquer, não há outro homem neste reino, nesta terra, que tenha a capacidade dele. Aleluia. Quer uma dica nessa noite? Continua na presença do Espírito Santo. Permaneça na comunhão do Espírito Santo. Perceba que quando nós encerramos os cultos, nós ouvimos a bênção apostólica, e o apóstolo Paulo é categórico. Sabe por que é categórico? Porque fala inspirado, escreve inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz que a graça de Jesus, que o amor de Deus, repare,
Que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Sabe o que é a comunhão do Espírito Santo? É a presença do Espírito Santo na vida do crente lavado, remido no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é a nossa garantia. O que é garantia? Nosso penhor. Ele é o nosso selo. Ou seja, ele impõe aqui, tem autoridade. Está marcado. É filho do Pai, é filho de Deus. Não é simplesmente criatura, mas é filho de Deus que foi resgatado das garras de Satã e foi lavado, remido no sangue de Jesus para ir morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Claro que existe, irmãos, na Bíblia, identificações ao Espírito Santo. Nomes divinos aplicados a Ele. Um dos nomes mais aplicados a Ele é Senhor. Por que Senhor? Senhorio, autoridade. É o Dominus. Nós encontramos passagens como: ora, o Senhor é o Espírito. Aonde? Em 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. Então o Espírito Santo é Senhor. Aleluia. É tão bom quando o cristão, lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele entende que o Espírito Santo é Senhor, porque ele já não é mais dominado pela natureza humana, ele já não é mais dominado pela carne, mas ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Seja onde ele estiver, em um ambiente como este, em um culto ou no seu trabalho, todo mundo tem que olhar e ver: aí vai um homem santo de Deus, aí vai uma mulher santa de Deus, porque é notável, é perceptível a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E claro, irmãos, Ele é Deus. Eu faço questão de ler esse texto em Atos, no capítulo 5. Aleluia. Porque aqui é uma passagem muito clássica a respeito da pessoa do Espírito Santo. Versículos 3 e 4. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Aí que é a questão: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós entendemos aqui que o Espírito Santo é Deus, e não há como mentir se não for uma pessoa. É aí que nós entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse estudo, irmãos, quando se trata de pneumatologia, ele é a essência da nossa denominação. Não é querendo ser bairrista, não é isso, mas é querendo trazer que o Espírito Santo ainda continua atuando. Por quê? Porque se nós formos olhar para o estudo teológico, a teologia sistemática, nós somos continuistas, nós não somos cessacionistas. O Espírito Santo ainda atua em nosso meio, e não existe nenhum texto bíblico
para dizer que o Espírito Santo parou de atuar, para dizer que cessou e ficou nos apóstolos. Não existe esse texto. O texto me dá mais vertentes. O primeiro, Filipe não era apóstolo, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão não era apóstolo, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Cornélio era um gentio, mas foi cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós também não somos apóstolos, mas nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esta denominação, meus irmãos, só está de pé porque é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E na verdade, para ser mais técnico, para não ser tão bairrista, olha para Joel capítulo 2, versículo 28, que o Espírito Santo derramaria sobre toda a carne. Ele não está dizendo a Pedro, ele não está dizendo somente a João, ele não está dizendo apenas a Paulo, Barnabé, Silas e etc. Ele está dizendo toda a carne. Quando está dizendo toda a carne, é todas as pessoas que creem na atuação do Espírito Santo e entender que Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que eu acho mais importante, o mesmo Espírito Santo que está em Minas, está no Espírito Santo, Estado, está no Rio de Janeiro, está em meu estado que eu nasci, em Pernambuco, está em Alagoas, está no nosso país, está em qualquer lugar do mundo, aonde houver um crente que tiver lugar ao Espírito Santo, a igreja cresce, a igreja rompe, a igreja vai para frente, porque ninguém pode deter o crescimento da igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você quer uma prova de que a igreja cresce independentemente dos obstáculos? Aonde estão os imperadores romanos nesta hora? Aonde está o Império Romano com o seu apogeu, com a sua glória? Caiu, ruiu, mas a igreja permanece de pé. A igreja permanece de pé. A igreja permanece atuante, militando na obra missionária de Cristo, seja onde ela estiver, em um local que pode pregar o Evangelho como as nações ocidentais. Mas se a igreja estiver na janela 10h40, onde está boa parte dos países africanos ou os países da Arábia ou da Ásia, onde há perseguição, mata um, mas levanta 3, levanta 4, levanta 5, porque esta obra não é do homem, esta obra é de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente que acha bonitas as construções romanas, o Coliseu Romano, o Triunvirato e tantas outras coisas, mas o que eu acho bonito é quando alguém entra, ou teve a oportunidade de entrar no Coliseu Romano, ele não consegue não chorar. Sabe por quê? Porque é notável que ali havia uma presença gloriosa do Espírito Santo, de homens e mulheres que não se apartavam do Evangelho da cruz, não negavam a Cristo, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço um pouco de desculpas, nós entramos em uma área que o Espírito Santo está falando com a igreja nessa noite. Nós tentamos às vezes ser mais burocráticos, trazer a mensagem uma certa fluidez, mas o Espírito Santo, como eu disse, não é direcionado, não é por mim, mas é a graça, é Ele que dirige o trabalho, é Ele que dirige o culto
nesta noite. É Ele que te trouxe aqui para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ninguém detém o santo evangelho. Tudo que foi feito, os imperadores só estavam de pé, sabe para quê? Para avançar o evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, em um determinado momento, disse: é impossível deter, cadeias nenhum me prenderão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque o evangelho é poder de Deus. E se é poder de Deus, é porque o Espírito Santo é atuante. Lembremos aqui que eu disse que o Espírito Santo, ele é vivo, ele é eficaz, é um ser vivificante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele que me transformou nesta noite, Ele que mudou a nossa história, as nossas características, as nossas convicções foram quebradas no momento que o Espírito Santo adentrou em nossa vida. E quando Ele entra, Ele muda, Ele modifica, Ele transforma. Aleluia. E você não mais reflete a ideia que está no mundo, mas você reflete algo que vem da vertical, algo que vem do Altíssimo, algo que vem do alto. Aleluia, glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele regenera o homem. Obviamente que o Espírito Santo realiza obras. Voltando aqui, primeiro, a criação. Vamos entender que o Espírito pairava sobre as águas e que Ele dá vida. Porque em Gênesis 1:2 Ele estava pairando sobre as águas, mas Ele estava participando ali da obra da criação. E claro, o Espírito gera vida. Encontramos esta passagem em Jó 33:4. Não vou ler para nós ganharmos tempo, mas se você anotar aí, leia em casa, para que você possa ser edificado por esta palavra. Eu havia falado aos irmãos que o Espírito Santo, ele realiza uma obra maravilhosa, regeneração. Em João 3:5 nós vamos entender que o novo nascimento, ele é gerado pelo Espírito, não é pelo homem, não é pelo presidente, não é pelo governador, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que eu acho interessante, aonde havia alguém cheio do Espírito Santo de Deus, em cargos relevantes, o país não sofria. Quando José foi colocado como governador, além do Espírito Santo lhe dar o sonho, ele dá também o que precisa ser feito. Esse é o Espírito Santo do conhecimento, da sabedoria e da inteligência que nós lemos como texto base. Não basta apenas revelar os acontecimentos, o mesmo Espírito dá também o que precisa ser feito. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou dizer aos homens carnais que lideravam, é fácil estar liderando quando tem um santo homem de Deus orando e quando é cheio da presença do Espírito Santo. Porque Daniel estava na Babilônia, mas Daniel era um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mardoqueu, o Mardecai, um homem cheio da presença de Deus. Ele era tão convicto da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Olha, Esther, se você não quiser fazer nada, outro socorro virá. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Sabe o que é isso, meus irmãos? Às vezes aquele plano que você tinha, às vezes pode ser que não dê certo, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele ainda dá direção, aleluia. Sabe o que eu entendo com isso? Se a porta não abrir, vai abrir uma janela. Aleluia. Mas se não abrir janela, ou se não houver janela, vai ter uma brecha. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É o mesmo Espírito que estava ali fazendo o machado flutuar. É o mesmo Espírito que estava brotando água na rocha. Entenda onde Deus estava, o Espírito Santo estava também. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa importante que o Espírito Santo faz, eu espero que todo mundo esteja entendendo, não é fácil ensinar, meus irmãos. Não é fácil. A minha intenção não é ser pregador, não é ser pastor, é ser crente e morar no céu. Santificação, coisa boa. Coisa boa é quando o Espírito Santo santifica o homem. Perceba, em 2 Tessalonicenses 2:13, vamos entender que a eleição divina, quando ele escolhe alguém para a salvação por meio da santificação do Espírito, da fé e na verdade, o que acontece? O homem, ele ouve a mensagem, ele ouve a palavra de Deus, e o Espírito Santo, ele convence. Aí acontece a regeneração, mas existe algo que acontece também, a santificação. Esse crescimento, irmãos, é diário. É uma ação transformadora do Espírito. Ela ocorre em 3 fases. Inicial, regeneração. No primeiro momento, o homem ele é regenerado. No segundo momento, existe uma santificação progressiva, um crescimento diário, ou seja, ele é mais crente cada dia mais. Cada dia mais o Espírito Santo vai santificando. Você fica mais forte, mais crente, mais resiliente. Aleluia. Glória a Deus. Mas é o mesmo Espírito Santo que vai tirar esse corpo mortal daqui que você está vendo. Eu estou envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. O meu apogeu acabou. Segundo a ciência, o homem cresce até os 24 anos. A partir desse momento, as células começam a morrer. Mas sabe de uma coisa? Quem tem o selo do Espírito Santo, aleluia, não teme a morte. Ele é revestido do Espírito Santo. Ele sabe que este corpo mortal aqui, aleluia, vai ficar tudo aqui, e nós receberemos um corpo de glória. Haverá uma glorificação final, porque esse Espírito Santo nos conduzirá ao Pai. E não é com qualquer corpo, é um corpo incorruptível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não faz sentido ser cristão e não crer, não ter esperança em uma vida eterna. Um dos fundamentos do cristianismo é fé, é esperança. E essa rica e viva esperança é que um dia todos nós partiremos daqui e seremos alçados, arrebatados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, já vou encerrar aqui. São 10 tópicos
Eu falei na semana passada, nas quartas-feiras antes, falei só de 2. E hoje, nós só falamos de um tópico. Então, talvez eu consiga terminar isso em outros momentos. Mas eu vou encerrar na parte, a pessoalidade do Espírito Santo. A personalidade, ou seja, o Espírito Santo possui personalidade. Ele possui um intelecto. Ele possui uma mente, vamos dizer assim, uma mente, vamos tentar colocar na linguagem nossa. Ele possui mente, ele detém emoções e, claro, vontade própria. Ele é uma pessoa, tem sentimentos, pensamentos, emoções. Então nós temos aqui elementos ou características da sua pessoalidade ou da sua personalidade. Primeiro, intelecto, a mente. Romanos 8:27, vamos entender que Deus conhece, olha só a expressão, Deus conhece a intenção da mente e do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Quantos profetas não foram orientados pelo Espírito Santo a respeito de desígnios? A mulher de Jeroboão tentou ir disfarçada, mas o Espírito Santo, olha, entra a mulher de Jeroboão, é impossível, irmãos, se disfarçar, se esconder da pessoa do Espírito Santo ou da Trindade, é impossível. Eram inimigos de Israel tentando fazer estratégia, mas havia um profeta que sabia de tudo. Mas por que sabia de tudo? Porque o Espírito Santo estava entregando, estava dizendo, estava mencionando. Rapaz, tudo que nós fazemos, eles já sabem. Mas sabe por quê, irmãos? É comunhão com o Espírito Santo, é comunhão com Deus. Aleluia. Vou dizer algo aqui. Quer evoluir na fé, ganhar na fé, vamos dizer assim, crescer, a melhor palavra é crescer diariamente, comunhão, presença com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E claro, é sensível, sensibilidade, emoção. Em Efésios 4:30, nós entendemos que ele pode se entristecer. Porque pode se entristecer. O que entristece o Espírito Santo? O pecado, por exemplo, entristece o Espírito Santo. Paulo diz: não instigais a presença do Espírito, não apagueis a presença do Espírito. Em Tessalonicenses ele fala: olha, não apague, porque se eu prego, é como se eu tivesse, se eu prego, se eu estou aqui agora, é porque o Espírito Santo de Deus está trazendo frutos. Aleluia, glória a Deus. E vontade, volição, ele tem vontade própria. Em 1 Coríntios 12:11, ele distribui, essa parte é boa quando nós chegarmos, ele distribui os dons como quer, da forma que ele quiser, com a sua volição, com a sua vontade, ele distribui os dons. Aí está a veia da nossa denominação. Não vamos conseguir falar isso hoje aqui, mas a veia da nossa denominação está aí. Nós cremos, nós somos continuistas. O termo mais genérico é pentecostal. Vamos falar que é pentecostal, porque nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos no dom de profecia, de falar em línguas. Nós cremos porque o Espírito Santo ainda é atuante. Amados irmãos, para nós encerrarmos esse tópico, ações próprias de uma pessoa. Para que você defina uma pessoa, existem ações próprias. Olha só, ele ensina o Espírito, ele ensina e faz lembrar.
João 14:26. Ele ensina e faz lembrar, fale aquilo, fale isso, ele dá essa autoridade. Aleluia. Ele testifica. João 15:26, ele testifica que Cristo é Senhor. Ele testifica a obra do Pai. Ele testifica a obra do Filho. Uma coisa que nós sabemos, ele intercede. Romanos 8:26. Lhe faltou palavras? Às vezes você está como Ana, só bocejando, mas ele entende, ele conhece a tua oração, e ele intercede por mim, e ele intercede por você. Oração do crente é ouvida, mesmo que lhe faltam palavras, o Espírito Santo ele intercede por nós. E outra coisa muito importante, ele fala expressamente. Nós encontramos isso em 1 Timóteo 4:1. Em Atos 13:2, quando ele separa para mim Paulo, Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho vos chamado. É o Espírito Santo falando. Olha a expressão, expressamente, audivelmente, separa esses dois aqui para a obra que eu tenho vos chamado. Aleluia. Mas para cativar a presença do Espírito Santo tem coisas: oração, jejum e estar em unidade. A igreja unida em fraternidade, orando, existe atuação, existe ação do Espírito Santo. E para nós encerrarmos aqui, para não passarmos do horário, ele pode ser resistido. Atos 7:51. Tem pessoas que resistem à voz do Espírito Santo. De que forma? Não atendendo o anúncio ou a proclamação do Evangelho, rejeitando a graça de Cristo, rejeitando o amor do Pai. Ele está resistindo ao Espírito Santo. Aí nós temos aqui uma doutrina da soteriologia, que é graça preveniente. Eu não quero entrar aqui, não vai dar tempo, mas a pessoa ela acaba resistindo ao Espírito Santo. Isso significa sinergismo, ou seja, a vontade é do Pai para salvar, a vontade é do Pai, só que o homem tem que responder positivamente ao Espírito Santo e à graça de Cristo. Se ele não responder à graça de Cristo, ele já está condenado. O homem ele é condenado porque ele rejeita a graça. Não rejeitemos nessa noite a graça e nem ao Espírito Santo. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quantos estão felizes por esse estudo nessa noite? Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom ouvir esses ensinos, ouvir essas palavras que nos motivam a buscar o Espírito Santo. Eu quero aproveitar, sei que o pastor vai fazer isso, mas eu quero aproveitar e convidar. Venha sexta-feira para o ciclo de oração. Chegue cedo, não chegue 7h30 não, chegue cedo, dobre o teu joelho e ore, e diga: Jesus, eu quero falar línguas estranhas. Se não é batizado, me batiza com o teu Espírito Santo. Irmão, a igreja, a Assembleia de Deus é essa potência no mundo por causa do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? Amém. Se não for o Espírito Santo, nem aqui nós estaríamos, mas graças a Deus que o Espírito Santo é quem nos ajuda. Nosso pastor. Amém. Que assunto maravilhoso, né, irmão? Falar do Espírito Santo, né? E tem uma coisa, a Bíblia diz que ele é nosso consolador, né? Jesus prometeu assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei outro consolador que o mundo não conhece, né? Para ficar conosco até a consumação do século. E aqui ele ainda tem liberdade de se manifestar. Eu falo que o pastor Fábio, venha sexta-feira para a oração, venha orar, venha buscar a Deus, venha suplicar, venha pedir a Deus minha nova
Eu quero voltar a falar em línguas estranhas novamente, como eu falava e parei. Jesus, se não é batizado, diga: Jesus, eu estou aqui para o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Me batiza, me enche da tua presença, porque é uma realidade. Deus abençoe esse jovem diácono Mateus, por essa palavra maravilhosa. Né? Eu havia dito para minha esposa: eu gosto de ensinamento desse jeito, irmão. Porque não é grito, não é pulo, não é movimento aqui nesse púlpito que vai fazer você sentir a presença de Deus, não. O que faz me encher e sentir a presença de Deus é a palavra dele. Né? A palavra, ela que faz me sentir a presença de Deus. E quando eu sinto a palavra de Deus, eu glorifico, dou glória, eu falo em língua estranha, eu louvo ao Senhor. Né? É a palavra de Deus que faz eu e você sentir a glória e a presença do Espírito Santo. Então, Deus abençoe Mateus por essa palavra. Ele disse que é 10 tópicos, até agora só falta 3. Então ainda tem muita coisa, né, para falar desse ser sublime e maravilhoso que habita na minha vida e na tua vida. Ele é real. Você sabia disso? Não. Ele não foi só lá naquele tempo, como alguns dizem, não, foi no tempo dos apóstolos. Mentira de Satanás. Né? Ele ainda hoje habita em nosso meio e está nesse lugar. E trabalha ainda hoje na nossa vida, porque ele é maravilhoso. Né? É ele que vai nos entregar na mão do Filho, né? No arrebatamento da igreja. Então venha, não perca, ora, irmão, porque os dias estão sendo apertados. Os dias estão ficando difíceis, as coisas estão apertando, muitos não estão nem aí. Né? Nós estamos vendo os acontecimentos globais, a natureza se revoltando, como hoje eu conversei com um rapaz, ele dizia assim: você vê o que está acontecendo? Aí nós dizíamos assim: antes que isso aconteça, a Bíblia já tem uma resposta para isso. Aí ontem eu conversando com um rapaz lá no trabalho, eu fiz uma pergunta, nós conversamos, ele falou: você viu lá no estado, assim aconteceu isso no Rio Grande do Sul, já está acontecendo isso, você viu? Eu vi. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Não leva mal, mas é a minha obrigação de perguntar. Aí eu perguntei para ele: se Jesus voltasse hoje, agora, você iria para o céu ou para o inferno? Olha que pergunta dura, né, irmão, para alguém, né? Aí ele olhou para mim, olhou e disse: eu acho que eu iria para o inferno. Aí eu fiz outra pergunta para ele, eu fiz assim: mas por que você acha que você iria para o inferno se Jesus voltasse agora? Porque eu não estou preparado. Eu falei: pois é, você está tendo a oportunidade todos os dias de se preparar para não ir para o inferno, e é você que escolhe esse caminho, né, irmão? E muitos têm andado por esse caminho, porque sou eu mesmo que escolhe. Porque o céu, eu disse para ele: olha, o céu é uma realidade, e o inferno também é uma realidade. E a vida eterna, onde eu vou querer passar, se no céu do inferno, foi para ele: quem tem que escolher sou eu, a escolha é minha, eu que tenho que escolher aonde eu irei passar a eternidade. Eu disse para ele: eu quero passar a eternidade para todo sempre com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu dizia para ele: pega a tua casa, a tua família, corre depressa para a igreja, quanto é tempo e quanto é hora, e aceita Jesus como Salvador de tua vida. Então é isso, irmão. Nós estamos vivendo esse momento, né? Mas Deus tem misericórdia. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Amanhã é um culto de escola dominical, né? Na sede. E sexta-feira nós estaremos aqui orando, né, irmão? Nós temos que orar porque os dias estão ficando difíceis. Irmão, vigiai e orai, como a Bíblia diz, porque os dias estão ficando difíceis, né? Então ora por nós, ora para que Deus continue nos abençoando. Quarta-feira será outro ensinamento, outra pregação. Nós já estamos preparando, né? E não vai parar. E são cada uma melhor do que a outra, porque o Espírito Santo ele nos impulsiona. Você sabia disso? Ele é ele que nos ensina. Ele é o nosso professor, nosso mestre. Nós senta e ali vamos orando, conversando com ele, e faz aqui, ensina desse jeito, fala assim, faz assim, porque é ele é o nosso professor, nosso mestre, né? Então Deus é maravilhoso. Vamos orar e agradecer a Deus, né? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por esta noite, por esse ensinamento maravilhoso da tua palavra para o nosso coração.
Nós estamos aqui, nós cremos no Teu Santo Espírito, nós cremos que Ele está nesse lugar, nesta casa, nós cremos que Ele está no coração, na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada obreiro. O Senhor tem plena liberdade, amigo fiel e verdadeiro Espírito Santo, de se manifestar nessa casa, encher o coração de alegria, trazer renovo, trazer transformação de vida, libertação, quebrar as cadeias e encher o nosso coração de gozo, de alegria. Oh, amigo Espírito Santo, como Tu és maravilhoso, continua nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça para chegarmos até o final da nossa jornada e seremos recompensados diante do Senhor nas mansões celestiais. Então guarda cada irmão, cada irmã, a cada criança, cada ancião, os músicos, os porteira, porteira, todos que fazem parte dessa congregação. Eu te peço nesta noite que a sua bênção repouse sobre a vida de cada um. Assim nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos digam bem forte: amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus.